Capítulo 8. Ao fim dos 20 anos que Salomão levou para construir a casa de Jeová e a sua própria casa, Salomão reconstruiu as cidades que Hirão lhe tinha dado e colocou israelitas para morar ali. Além disso, Salomão foi a Amate-Zobá e a tomou. Então fortificou Tadmor, no deserto, e todas as cidades armazéns que tinha construído em Amate. Salomão também construiu Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, cidades fortificadas com muralhas, portões e trancas, bem como Baalate e todas as cidades armazéns de Salomão, todas as cidades dos carros de guerra, as cidades para os cavaleiros e tudo o que Salomão desejou construir em Jerusalém, no Líbano e em todas as terras sob o seu domínio. Quanto a todos os que haviam restado dos hititas, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, que não eram parte de Israel, isto é, os descendentes desses povos que restaram no país e que os israelitas não tinham exterminado, foram recrutados por Salomão para trabalhos forçados e assim continuam até hoje. Mas Salomão não fez nenhum dos israelitas servir como escravo na sua obra, pois eles eram seus guerreiros, chefes dos seus oficiais e chefes dos seus condutores de carros de guerra e dos cavaleiros. Havia 250 chefes dos encarregados da obra do rei Salomão. Eles eram os capatazes dos trabalhadores. E Salomão levou a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que havia construído para ela, pois disse: Embora ela seja minha esposa, não deve morar na casa de Davi, o rei de Israel, pois os lugares onde a arca de Jeová esteve são sagrados. Então Salomão ofereceu a Jeová sacrifícios queimados no altar de Jeová, que ele tinha construído em frente ao pórtico. Ele seguia a rotina diária e fazia ofertas de acordo com o mandamento de Moisés para os sábados, para as luas novas e para as 3 festividades anuais: a festividade dos pães sem fermento, a festividade das semanas e a festividade das barracas. Além disso, de acordo com as instruções de Davi, seu pai, Salomão designou as turmas de sacerdotes para os seus serviços. Também designou os levitas para os seus postos, para que dessem louvor e servissem diante dos sacerdotes de acordo com a rotina diária. E designou os porteiros nas suas turmas para os diversos portões, pois essas eram as ordens de Davi, o homem do verdadeiro Deus. E eles não se desviaram do mandamento do rei aos sacerdotes e aos levitas em nenhum assunto, nem no que se refere aos depósitos. De modo que toda a obra de Salomão foi bem organizada, desde o dia em que se lançou o alicerce da casa de Jeová até quando ela foi terminada. Assim, a casa de Jeová foi concluída. Foi então que Salomão foi a Ezion-Geber e a Elote, à beira do mar, na terra de Edom. Por meio dos seus servos, Hirão lhe enviou navios e marinheiros experientes. Eles foram com os servos de Salomão a Ofir e trouxeram de lá 450 talentos de ouro e os levaram ao rei Salomão. Capítulo 9. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão. Por isso foi a Jerusalém para pôr Salomão à prova com perguntas difíceis. Ela foi acompanhada de uma comitiva impressionante, com camelos carregando óleo de bálsamo e uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou a Salomão e falou com ele a respeito de tudo o que tinha no coração. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Não havia nada que fosse difícil demais para Salomão explicar a ela. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, a casa que ele tinha construído, o alimento da sua mesa, a ordem em que se sentavam seus oficiais, o serviço dos que serviam à mesa e a roupa deles, seus copeiros e a roupa deles, e os sacrifícios queimados que ele oferecia na casa de Jeová, ela ficou sem fala. Então ela disse ao rei: Tudo o que eu ouvi na minha terra sobre as suas realizações e sobre a sua sabedoria era verdade, mas só acreditei no que ouvi depois de vir e ver com os meus próprios olhos. E, na verdade, não me contaram nem a metade da sua grande sabedoria. O Senhor superou em muito o que ouvi a seu respeito. Felizes são os seus homens e felizes são os seus servos, que estão sempre diante do Senhor, escutando a sua sabedoria. Que Jeová, seu Deus, seja louvado, aquele que se agradou do Senhor,
pondo no seu trono como rei em nome de Jeová seu Deus. Visto que o seu Deus ama Israel e quer que esse povo permaneça para sempre, ele designou o Senhor como rei sobre Israel para governar com justiça e retidão. Então ela deu ao rei 120 talentos de ouro e uma grande quantidade de óleo de bálsamo e pedras preciosas. Nunca mais se trouxe óleo de bálsamo como o que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os servos de Hirão e os servos de Salomão, que trouxeram ouro de Ofir, também trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Com a madeira de sândalo, o rei fez escadas para a casa de Jeová e para a casa do rei, bem como harpas e instrumentos de cordas para os cantores. Nunca se tinha visto madeira igual àquela na terra de Judá. O rei Salomão também deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejava e pediu. Deu mais do que ela havia trazido para o rei. Então ela partiu e voltou para sua terra com os seus servos. O peso do ouro que Salomão recebia por ano era de 666 talentos, além do que era trazido pelos mercadores, pelos comerciantes, por todos os reis dos árabes e pelos governadores do país, que traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de liga de ouro. Cada um tinha 600 ciclos de liga de ouro, e 300 escudos pequenos de liga de ouro. Cada escudo pequeno tinha 3 minas de ouro. Então, o rei os colocou na casa da floresta do Líbano. O rei também fez um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puro. Havia 6 degraus até o trono e um apoio de ouro para os pés fixado ao trono. O assento tinha 2 braços e ao lado de cada braço havia uma estátua de leão. E nos 6 degraus havia 12 leões, um de cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro reino tinha um trono igual àquele. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios da casa da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não havia nada de prata. Nos dias de Salomão não se dava nenhum valor à prata. Pois os navios do rei iam a Tarsis com os servos de Hirão, e uma vez a cada 3 anos, os navios de Tarsis vinham carregados de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Assim, o rei Salomão era mais rico e mais sábio do que todos os outros reis da terra. E os reis de toda a terra queriam uma audiência com Salomão para ouvir a sua sabedoria, que o verdadeiro Deus lhe tinha colocado no coração. Todos lhe traziam presentes, objetos de prata, objetos de ouro, roupas, armas, óleo de bálsamo, cavalos e mulas. Isso acontecia ano após ano. E Salomão tinha 4.000 baias para os seus cavalos e carros de guerra, e 12.000 cavalos, e os mantinha nas cidades dos carros de guerra e em Jerusalém, perto do rei. E ele governava todos os reis, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até o limite do território do Egito. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e tornou a madeira de cedro tão comum como os sicômoros da Cefelá. E traziam para Salomão cavalos do Egito e de todas as outras terras. Quanto aos outros acontecimentos da história de Salomão, do começo ao fim, não estão registrados nos escritos de Natã, o profeta, na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, a respeito de Jeroboão, filho de Nebate? Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel por 40 anos. Então Salomão descansou com os seus antepassados e o enterraram na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, tornou-se rei no seu lugar.